Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora continuando sobre a Eucaristia, sua explicação mais ampla. Então, como estas palavras da consagração, do vinho, no caso, encerram um sem número de mistérios e são muito adequadas ao que devem exprimir, força é considerá-las como com mais vagar e atenção. Então, quando, pois, se diz, este é o cálice do meu sangue, cumpre entender, este é o meu sangue, que está contido neste cálice. Como aqui se consagra sangue para ser bebida dos fiéis, é oportuno e acertado fazer-se menção do cálice. O sangue como tal não lembraria bastante a ideia de bebida, se não estivesse colocado num recipiente. Acrescentam-se depois as palavras da nova aliança, para compreendermos que o sangue de Cristo Nosso Senhor é dado aos homens em sua absoluta realidade pela razão de pertencer à nova aliança. Não somente em figura, como acontecia na antiga aliança, da qual, contudo, lemos na Epístola dos Apóstolos aos Hebreus, não ter sido selada sem sangue. Nesse sentido é que o apóstolo explicou, abre aspas, por isso mesmo, Cristo é o mediador da nova aliança para que, intervindo a sua morte, recebam a promessa da herança eterna os que a ela foram chamados. O adjetivo eterna refere-se à herança eterna, que legitimamente nos cabe pela morte de Cristo Nosso Senhor, o eterno testador. A cláusula mistério da fé não tem por fim excluir a verdade objetiva. Significa que devemos crer com fé inabalável o que nele se oculta, de maneira absolutamente inacessível à vista humana. Mas estas palavras não têm aqui o mesmo sentido que lhes atribui também com relação ao batismo. Fala-se, pois, de mistério da fé, porque só pela fé vemos o sangue de Cristo, velado que está na espécie de vinho. Como, porém, o batismo abrange toda a profissão da fé cristã, temos razão em chamar-lhe sacramento da fé, o que corresponde ao mistério dos gregos. Aqui ele está retomando a palavra sacramentum, que é mysterium em grego. Existe ainda outro motivo de chamarmos mistério da fé ao sangue de nosso Senhor. A razão humana oferece muita dificuldade e relutância, já faz uma advertência, quando a fé nos propõe a crer que Cristo, nosso Senhor, verdadeiro Filho de Deus, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, sofreu a morte por amor de nós. Então a própria inteligência oferece uma barreira, fala, não entendo isso aí, não entendo, e tem a propensão de desacreditar, já não quero acreditar porque não me parece razoável. Mas olha só, ora, esta morte é juntamente representada pelo sacramento do seu sangue. A gente só vai entender a morte de Nosso Senhor entendendo a doutrina da própria Eucaristia, Isso que vai afunilar a nossa fé. Em vista desse fato, era bem comemorar-se aqui, e não na consagração do seu corpo, a paixão de Nosso Senhor, mediante as palavras, que será derramado em remissão dos pecados. Consagrado separadamente, o sangue tem mais força e propriedade para revelar aos olhos de todos a paixão de Nosso Senhor, a sua morte, a modalidade de seu sofrimento. As palavras que se ajuntam por vós e por muitos, pro vobis et pro multis, foram tomadas parte de São Mateus, parte de São Lucas. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito de Deus, coordenou-as numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da paixão. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou seu sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto real que os homens dele auferem, não nos custa compreender que sua eficácia se não estende a todos, mas só a muitos homens. Isso aqui tinha que ser explicado, Dizendo, pois, por vós, Nosso Senhor tinha em vista quer as pessoas presentes naquele momento, quer os eleitos dentre os judeus, como o eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas, Claro.
No entanto, ao acrescentar por muitos, queria aludir aos outros eleitos, fossem eles judeus ou gentios. Houve, pois, muito acerto em não se dizer por todos, olha só, visto que o texto só alude aos frutos da paixão, e esta surtiu efeito salutar unicamente para os escolhidos. Cristo não morreu pelos demônios, por exemplo? Então fala, o sangue da nova eterna aliança que foi derramado por vós e por todos. Como assim por todos? Essa palavra aí causa uma ambiguidade. Então quer dizer que até os pecadores contumazes, aqueles que querem pecar de livre e espontânea vontade, né? Que pecam contra o Espírito Santo, contra a verdade conhecida e tal, por eles também? Então tem que ver então, mas assim, Cristo deu sangue para obter graça suficiente para até estes salvar, Sim. né? Aí é universal, mas estes desprezam. Então por isso que provavelmente, como eles colocam, não é eficaz, né? Porque por culpa da própria pessoa que recusa a graça de Deus. Né? Sim. E talvez quando o Brasil coloca por todos... Então, aí daí aquela questão da ideia da salvação universal, né? Que todo mundo vai ser salvo. Um ecumenismo absoluto. Eu não preciso fazer nada. Nem religião precisa, porque ele já morreu por você. Até o cachorro vai ser salvo, porque ele morreu por todos. Já esculhamba, né? Então fica aquela ideia muito laxa. Ele diz, tal é o sentido a que se referem aquelas palavras do apóstolo. Cristo imolou-se uma só vez para remover totalmente os pecados de muitos. O próprio São Paulo retoma a mesma palavra, muitos. E as que disse Nosso Senhor no Evangelho de São João, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por estes que vós me destes, porque eles são vossos. Então a gente vê uma restrição bem clara, né, de Nosso Senhor, quando ele fala assim, nenhum dos que o Pai me deu eu perdi. Então ele só fala dos que. Ele não fala assim, o mundo, eu não perdi o mundo, eu não deixei todo mundo perder. Ele não alarga assim muito, para deixar bem claro que a salvação é só para aqueles que aceitarem a própria vontade de Deus. Não é uma coisa assim que vai invadir a sua consciência e vai te salvar contra a sua vontade, ainda que você queira ir para o inferno. É diferente, né? É um pacto que você tem que ter com Deus, porque ele fez um pacto com todo mundo. Mas num sentido assim, que nem o João colocou, ele universalizou a salvação no sentido de ser uma possibilidade agora. Agora é possível ir para o céu, desde que a gente corresponda ao que ele fez. Negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz, carrega e vai até ele. E entra pela porta dos mistérios, né, dos sacramentos. Agora não adianta nada ficar lá, Jesus já morreu, já estou salvo, já estou beleza. Então, estou no paraíso. Estou no paraíso tropical, já era. Basta só a fé, né? Basta só fé, está tudo certo. Nestas palavras da consagração do vinho, vão ainda muitos outros mistérios. Olha só o que o Catecismo explica. Com a graça de Deus, poderão os pastores facilmente descobri-los se fizerem assídua e aturada meditação das coisas divinas. 7º, dogmas eucarísticos, o mistério suprassensível. Mas agora reatemos a explanação e outras verdades que os fiéis de modo algum podem desconhecer. Como o apóstolo afirma ser enorme o crime cometido por aqueles que não distinguem o corpo do Senhor, digam os padres, em primeiro lugar, que o espírito e a inteligência devem aqui abstrair absolutamente das impressões sensíveis. Olha aí, tem que ter uma educação mental específica, né? A gente precisa ser assim, adestrar o nosso intelecto para abstrair na hora de considerar o sacramento da Eucaristia, porque senão a gente fica preso ao sentido da visão, por exemplo, e aí cai no erro dos protestantes de achar que é só farinha de trigo. Eles são totalmente imanentes, né? Eles olham para aquilo, mas cadê Deus aí? Eu não estou vendo pão. Mas é claro, você está olhando com o olho que o católico não olha com esse olho. O católico olha com os olhos da fé aquilo ali. É mysterium fidei, né? Pois, se os fiéis julgassem que este sacramento só contém o que eles percebem com os sentidos, olha só, cairiam forçosamente na maior das impiedades. Seriam levados a crer que no sacramento nada mais existe além de pão e de vinho, porque a vista, o tato, o olfato e o paladar só acusam as aparências de pão e de vinho. É óbvio, né? Devem, portanto, os pastores envidar esforços para que o espírito dos fiéis prescinda o mais possível da opinião dos sentidos e se alevante à contemplação da soberania e onipotência de Deus. Então aqui já está uma chave importante da catequese. Nós temos que ser educados a olhar para a Eucaristia com olhos doutrinados e não simplesmente observar livremente o que está acontecendo ali e achar que só porque você está indo a uma celebração eucarística ali, aquilo ali já vai te catequizar.
Como se o Espírito Santo vem, iluminação espontânea. Ah, não, eu já vou ver a missa e já vou ser iluminado, já vou entender tudo e já vou me converter. Não é assim, eu preciso de catequese, eu preciso ser doutrinado para saber o que está sendo consagrado. Eu não tenho como chegar lá, o próprio padre fala, né? Isso aqui é um mistério. Ó, mesmo para os iniciados é um mistério, imagina para os não iniciados. Além de mistério, é o culto sob duplo sentido, né? Ele olha, que nem os índios, os jesuítas celebrando a missa, e eles viam aquilo e viam, o que é isso, né? Olha para cima, eles ficavam fazendo até gesto. Ó, eu sei que é uma coisa elevada, eu sei que é coisa do alto, mas eu não sei o que é que esse povo branco está fazendo. Então aqui, o catecismo está pegando no pé para os padres fazer o máximo de esforço para a gente adestrar o intelecto para a abstração. Para a gente não confiar nos sentidos na hora de considerar o sacramento da Eucaristia. A gente tem que considerar ele de uma forma totalmente abstraída da espécie. Porque senão a gente faz confusão, a gente olha e aí a nossa fé não se acende. Porque a fé não vem dos sentidos. A fé, ela vem do intelecto esclarecido, né? Então, iluminado pela graça. Iluminado. Aí você olha, você explica para a criança, ela vai entendendo na medida da idade dela, né? A faixa etária. Aí ela chega 15 anos de idade, já vira adulto, já está doutrinado. Ó, sabe o que é aquilo ali? É a transubstanciação, que Deus vai estar ali. Mas como? Aí você vai dando os parâmetros. Ó, é assim, ó. Não tem a matéria, não tem a forma. Sabe o que é forma? Forma é isso. Sabe o que é matéria? Matéria é isso. Ali você só tem ali a espécie do pão. Aí a pessoa, tá, então quer dizer que quando eu olhar, eu não tenho que pensar no que eu estou olhando. Eu tenho que pensar no que eu sei que é. Não no que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo está bem. Se eu for confiar no que eu estou vendo, eu estou sendo enganado. Porque aquilo ali é só pão, para os meus olhos. Então a catequese vem falando, não, aquilo ali não é mais pão. Aquilo ali é corpo, sangue, alma e divindade de Deus. É Deus que está ali. Mas como? Só a inteligência iluminada pela doutrina e a graça que vai poder falar amém para isso. Senão, você vai, o protestante entra aqui, sai aqui, ele nunca vai entender isso aí. A catequese devia ensinar isso aí da criança que está se preparando para fazer a crisma, né? Até 9 anos. Mas é isso que ele está falando. É muito pequeno. A primeira comunhão é muito pequena ainda. Mas ele tem que saber, senão... Tem que saber, mas ela é pequena. Mas tem um monte de analogia que dá para aplicar na nem os 5 anos de catequese a gente não aprende isso aí. Eu fiquei 30 anos na missa sabendo, não sabia o que era isso aí. Então, agora, aí você vê o valor que é dado. Da missa. O que é a parte da missa mais importante? É o evangelho, né? A gente vê a palavra de Jesus ali. E sendo que é a Eucaristia. Eu achava que era o evangelho. A gente, por dedução minha. Eu acho que deve ser o evangelho, porque o padre explica lá, homilia, tudo. Aí, ó, tá vendo? Então não sabe o que é a Eucaristia? Então não aprende na catequese isso aí mais. Né? Tinha amigos nossos que chegavam, não foi uma vez, não foi duas, foram mais de dezenas de vezes, chegava para todos os padres que a gente trazia. Padre, mas não é só pão, não é só trigo, não é só vinho. Por que eu olho e não sinto Cristo lá? Amigos nossos. A catequese não ensina. Por quê? Porque qual que era a formação doutrinária dessa pessoa? Sobre o que estava lá? Não tinha doutrina, estava vazio de doutrina. Tava só... procura um sentimento. Se não tem doutrina, você vai procurar sensibilidade. Aí, à medida que a gente não tem a doutrina esclarecida, a razão fica em stand-by. A razão fica adormecida, aí o corpo quer falar mais alto. Não, já que não tem doutrina, eu vou tentar preencher, porque eu tenho que preencher esse vazio. É assim que a gente... eu buscava, né? Mas eu fiz a catequese nos 79, 80, nesse ano aí. Tinha 14, 15 anos. Já era adulta, né? Fazer catequese grande, porque meus pais não colocou antes. A gente aprendia o que na catequese? O Zaqueu, a gente desenha a árvore, o Zaqueu estuda a árvore, Jesus está passando. Tá, o evangelho do Zaqueu. Mas a Eucaristia, nunca ninguém falou nada, né? A gente ficava desenhando os personagens. Mas isso aí só piorou, hoje em dia é pior do que então desenhar. essa década as coisas já estavam desmoronadas já, faz muitos anos que tá já assim, tinha Paulo né? Freire entrado na época, e faz tempo já. Aqui, ó. Então, aqui, ó, devem os pastores colocar esforços para que o espírito dos fiéis prescinda, ou seja, abra mão o mais possível da nossa capacidade, da opinião dos sentidos. O padre tem que nos educar a gente largar a mão do que a gente vê, do que a gente toca, do que a gente degusta. A gente tem que aprender a não confiar só nos 5 sentidos, mas confiar na inteligência iluminada pela fé. Aí vem porque Deus não pode mentir. Então, se Deus falou, a gente tem que aceitar. Então, a inteligência tem que se dobrar a isso. Então, assim, por que aquele trigo vira carne de Deus, o manado? Porque Deus disse. E ele não mente. E a minha inteligência sabe que ele não mente. Porque ele já deu testemunho. Ele fez vários milagres para comprovar que ele não mente. Ele tem mais de 2000 anos de história para trás dele,
veio ele e ainda veio os santos que estão até aí há pouco tempo atrás, que a gente acabou de ver a canonização, que está comprovando isso. Então não tem como, a inteligência tem que ser humilde e falar, não, é isso mesmo, não é o que eu estou vendo não, é o que eu creio que está ali. Uma coisa, que nem como é que é, o padre Ivan uma vez me falou sobre São Tomé, uma coisa ele viu e tocou na chaga, né? Quando Cristo pegou a mão dele e falou, toca aqui. Uma coisa ele viu, outra coisa ele creu. Porque o que ele viu é a parte material, que não se autoexplica. Não tem nada de doutrina no fato em si. Uma coisa, os fatos são fatos, né? Agora a doutrina é um ensinamento ordenado, que tem todo um discurso verbal, que encarna a doutrina, né? Então, outra coisa ele creu na doutrina que Cristo pregou. Porque o que ele viu é o que ele só viu ali uma ferida. Mas por que depois de ter tocado na ferida ele falou, meu Senhor e meu Deus? Esta fala não corresponde ao que ele viu. Porque o que ele viu é uma coisa que não mostra Deus. Mas por que não o senhor falou que ele creu vendo, mas que era mais meritório crer sem ver? Justamente por isso que eu estou falando. Porque ele precisou disso para poder dar aquele... eu vou acreditar. Eu creio sim, eu estou predisposto. Se eu vir. Aí Cristo, não, então vem ver. Aí ele viu, não, então tá bom. Porque ele foi de palavra. Ele falou, não, se eu vir eu vou acreditar. Eu não estou mentindo, não estou sendo uma pessoa que coloca obstáculo para Deus. Eu simplesmente estou aqui... eu estou colocando um critério para eu poder me entregar nessa fé, porque ele já estava com a fé ali, segurando ali no bolso. Na hora que Cristo mostrou a chaga para ele tirou a fé de onde ele estava guardando e falou, então toma, o Senhor é meu Deus. Mas ficou 3 anos sendo catequizado por aí Cristo e não acreditou. Mas aí que Jesus falou assim, você acreditou porque viu. Mais feliz aquele que acreditar sem ter visto. Porque a fé é mais meritória ainda quando você dá total adesão ao que Deus falou. Porque o que mais agrada a Deus é a fé que a gente tem nele. Vamos dizer assim, tem aquela passagem, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a primeira coisa que você tem que fazer ao rezar é acreditar que ele existe. Primeira condição que tem que ter. Na hora que você se coloca na presença de Deus, você já tem que estar espiritualmente assim, ele existe, é uma pessoa, eu vou falar com ele agora. É a fé. Agora, se você não tem isso, o resto é tudo vão. Não adianta nada. Mas eu acho que, tipo assim, também, claro, mas porque a questão de existência é uma questão até racional, né? Mas acho que é uma fé também, a confiança. É uma fé pessoal, assim, uma fé uma fé assim de relação. A certeza que ele vai atender, porque ele morreu para dar essas graças que eu peço para ele. Não é aquela fé do demônio, que tem certeza que ele existe e tal. Não é essa fé aqui do anjo, né? Que é uma fé assim, eu creio que ele existe e eu creio no que ele falou. Eu creio em tudo que ele falou que vai acontecer. Eu creio que ele vai julgar os bons e os maus, e que ele vai vir, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar o inferno para os maus, o céu para os bons e tal. Eu creio nisso, aceito e quero estar de acordo. Isso. São Tomé, ele teve essa postura de fé. Só que ele teve essa postura com uma condição. E Cristo não censurou a condição dele. Ele não criticou São Tomé. A gente não vê Cristo censurando, ele falou assim, você não deveria ter colocado essa condição. Eu não quero que ninguém faça isso. Ele não falou isso. A gente vê que ele simplesmente falou que mais felizes são os que não precisaram dessa condição. Então quer dizer que depois de São Tomé, Deus se revelou para muitos através de milagres. Por causa dessa condição. Deve ter ainda, e vai ter sempre, muitos Tomés. Que são pessoas boas, assim, que têm boas inclinações, boas virtudes, mas que tem sempre aquele negócio assim, olha, eu só vou fazer se eu puder comprovar sim. E não é não estou colocando aqui como uma interposição de mau caráter ou uma desconfiança assim daquela pessoa que é corrupta, né? Estou colocando uma pessoa que simplesmente tem uma fraqueza. Sim. No sentido de uma fraqueza intelectual, assim, uma fraqueza espiritual. Fala assim, olha, eu não consigo crer se eu não ver. Aí Deus vai lá e fala, tá bom, na minha misericórdia eu baixo o nível, te mostro uma coisa sobrenatural, aí a pessoa, e vira um santo, por exemplo. Você fala, olha, isso aí foi feliz, mas só que é mais feliz que ele, uma Santa Teresinha. Que daí Deus não deu nada para ela dessas coisas, e olha quem ela foi. Deus não deu nada. Santa Teresinha, você já ouviu falar essa história que ela foi cometida por uma doença, não sei se foi um câncer, o que foi, e ela pediu para Deus afastar essa doença, Deus afastou, ela se arrependeu por ter. Não sei se tuberculose. Tuberculose, né? Não, mas acho que teve outra antes, então, porque a tuberculose ela teve um monte, depois, né? Ela teve vários períodos assim de enfermidade que parecia que ia morrer, e ela ficava muito indignada porque
não era o dia, né? Ela sarava, ela ficava triste porque ela sarava. Ela achava que Deus estava trapaceando, tipo, no bom sentido. O Senhor estava me enganando. Pensei que ia ser ontem que meu bom ladrão ia vir me raptar, mas não veio. Aí ele sarava, aí ficava boa. Você vê, né? Como é que é. Mas a fé tem que estar presente antes de tudo, né? Então aqui, ó, eu parei nos... Então, ó, 3 efeitos da consagração. São 3. Dignos da maior admiração e acatamento, produzidos pelas palavras da consagração, conforme o que a fé católica crê e professa, sem nenhuma hesitação. O primeiro é que neste sacramento se contém o verdadeiro corpo de Cristo nosso Senhor. Então, primeiro efeito da consagração. Aquele mesmo que nasceu da Virgem e está sentado nos céus à mão direita do Pai. Então, a gente olha na missa a consagração e a gente tem que ter aquela convicção. É o mesmo corpo que suou sangue, aquele mesmo corpo que recebeu as chagas, é o mesmo corpo, ele está ali. Não é como se fosse o corpo de Cristo. Aí que tá, a gente é induzido pela imanência moderna a acreditar que aquilo é um símbolo. Tanto pela influência protestante, neoprotestante, que tem circulado dentro da igreja de forma assim bem... Os protestantes, eles não creem na presença. Eles não creem. E eles conseguiram alastrar isso para dentro da igreja de forma oculta, velada. Ninguém está falando que é simbólico, mas age como se fosse simbólico. Então, às vezes, um gesto fala mais que 1000 palavras. Assim como diz que uma imagem fala mais que 1000 palavras, um gesto é uma imagem. Então, se o padre faz uma celebração desleixada, ele já está comunicando que aquilo ali não é o corpo de Cristo. Então, não, isso aqui é um símbolo, está aqui. O pessoal vai comungar de qualquer jeito, comunga com a mão e depois faz assim, como a gente já viu muitas vezes. Depois faz assim, ó, como se tivesse pego uma bolacha suja. Os protestantes jogam fora o resto que sobra dos pãozinhos lá. Eu vi uma disso aí. Eles deixam lá, mofa. Então, no caso deles, isso até é para demonstrar que eles não creem na Eucaristia, por isso eles fazem isso. E no caso deles, não tem consagração mesmo. O problema é que um católico ao fazer isso vai estar profanando o corpo do Nosso Senhor. Então, o primeiro efeito da consagração é que aquele trigo, aquele pão, aquele vinho se transformam realmente no mesmo corpo de Jesus. Aí, o segundo efeito é que nele não remanesce nenhuma substância dos elementos, por mais estranho e contrário que isto pareça à percepção dos sentidos. Tá vendo? Você vê lá, o cheiro ainda é do álcool, é do vinho, o sabor do trigo você sente no paladar, mas você tem que crer diferente do que os seus sentidos estão te informando. O terceiro efeito, que se deriva dos 2 anteriores, está claramente indicado pelos termos da consagração. É que os acidentes, quais se nos deparam à vista e aos demais sentidos, continuam a subsistir de uma maneira admirável e inexplicável, sem que coisa alguma lhe sirva de suporte. Aqui usou o verbo subsistir, no sentido de permanecer, né? Sem que coisa alguma lhe sirva de suporte. Podemos, pois, enxergar todos os acidentes do pão e do vinho, mas eles não inerem a nenhuma substância, subsistem em si mesmos, porquanto a substância do pão e do vinho se convertem de tal maneira no corpo de Nosso Senhor, que a substância do pão e do vinho deixam totalmente de existir. Olha que coisa tremenda, né? Aí vem a presença real do corpo e sangue de Cristo. Letra A. As palavras de Nosso Senhor. Para entrarem na exposição do primeiro efeito, farão os padres por mostrar como são claras e inequívocas as palavras de Nosso Senhor, Nosso Salvador, pelas quais ele designa a presença real do seu corpo nesse sacramento. Quando, pois, ele diz: isto é o meu corpo, este é o meu sangue, nenhuma pessoa de bom senso pode desconhecer o que tais palavras significam, tanto mais que se referem à natureza humana que era em Cristo uma realidade, conforme o que a fé católica a todos propõe como doutrina indubitável. Então, Deus virou realmente humano. Então, ele diz: isto é o meu corpo. E se ele é Deus e ele é humano, então esse corpo humano é o corpo de Deus. Então, a gente fecha a conclusão ali, né? Assim é que Santo Hilário, varão de muita virtude e prudência, teve a agudeza de observar que já não é possível duvidar da presença real do corpo e sangue de Cristo, desde que o próprio Senhor declarou, e a fé nos ensina, que a sua carne é verdadeiramente comida. Ele quis enfatizar isso, a gente viu, né, na Escritura. Minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Ele falou. E do apóstolo São Paulo: os pastores deverão ainda elucidar uma outra passagem
pela qual será fácil concluir que na Eucaristia se contém o verdadeiro corpo e sangue de Nosso Senhor. Depois de relatar como Nosso Senhor consagra o pão e o vinho e dera aos apóstolos os sagrados mistérios, o apóstolo acrescenta: examine-se, pois, o homem a si próprio, e assim coma deste pão e beba do cálice, porque quem come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Nossa, Não, isso é grave, né? não tem como dizer que é simbólico. Da onde o protestante tirou? Está vendo aqui o próprio apóstolo falando? Como que ele ia falar uma coisa simbólica com tanta seriedade assim? Como que um símbolo ia ser tão sério? Porque tudo que é símbolo, a gente tem um grau de relevância para aquilo, né? Se uma coisa é simbólica, a gente toca num nível assim de não tanta interação, né? Mas se ele está falando aqui que não pode nem deixar a barriga vazia na hora, né? Quando ele fala, ó, quem quiser comer, come em casa primeiro, para não chegar lá e ficar usando a comunhão como pretexto de almoço. Ficar misturando as coisas, achando que você está comungando para encher a barriga. Aí já, ó, pra você ver. O próprio apóstolo. Então, mas nessa época o povo estava indo comungar porque estava achando que era o ágape, né, o banquete. Então, aí dava o pão. Aí o povo, vou tirar a barriga da miséria. Eu vou lá para a missa de São Paulo para tirar a barriga da miséria. Aí começou a ter o quê? Uma distorção. E naquela época não era o pão fermentado que eles usavam ainda, eu acho. Não era o pão ázio. Né? Aí fala, mas aí pergunta pro protestante, se é simbólico, se está claro na Bíblia que é simbólico, por que ele falou então esse preceito aí de comer em casa primeiro? Se não podia nem considerar comida, no sentido almoço, não é um almoço secular, normal, uma coisa comum, banal, né? É uma comunhão espiritual também, uma coisa muito séria. É doutrina e é um sacramento. Ó, examine-se, pois, o homem a si próprio. Tem que fazer exame de consciência para tomar parte na comunhão. Ora, se no sacramento não houvesse outra coisa que venerar, como afirmam os hereges, senão uma lembrança a um sinal da paixão de Cristo, que necessidade tinha o apóstolo de exortar os fiéis em linguagem tão grave a examinarem-se a si mesmos? Eu acabei de levantar essa objeção aqui, essa observação, e o próprio catecismo faz. Mas eles fazem isso aí de uma outra maneira. Eu conheci um casal, uma mulher, que se estiver brigado, você também já viu lá, né? Se estiver brigado durante a semana, eles não comem pãozinho na ceia lá do protestante. Eles têm que estar em união o casal. Se ela brigou, ela ficou brigada com o marido dela, brigou lá, falou, nós não comeu. Tem que estar preparado para tomar a ceia, né, que eles falam. Preparado. Então eles usam isso aí, sabe, as passagens da Escritura que São Paulo fala. Só que a própria ceia deles já é um fake da missa, né? Já tá subordinada à missa, porque eles são retirados da igreja, então não tem como. Com aquela dura palavra condenação, declarava o apóstolo que comete nefando crime quem recebe indignamente o corpo do Senhor oculto de maneira invisível na Eucaristia e não o distingue de outra qualquer comida. Aí, ó, distinção, né? Então, se fosse simbólico, então era uma comida. O pãozinho da ceia seria uma comida. Tomar com suquinho, né? Um pratos. Na mesma epístola, o apóstolo já havia antes explicado de modo mais incisivo ainda. O cálice da bênção que benzemos não é a comunicação do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a participação do corpo de Cristo? Olha aí, pergunta retórica quase, né? São palavras que designam claramente a verdadeira substância do corpo e sangue de Cristo nosso Senhor. Os padres devem, portanto, explicar estas passagens da Escritura, ensinando expressamente que elas não deixam nenhuma dúvida ou incerteza, sobretudo porque assim as interpretou a sacrossanta autoridade da Igreja de Deus. Então a tradição sempre bateu em cima, né? Letra B, a doutrina da Igreja. Primeiro, quais são os 3 efeitos, né? Agora a doutrina da Igreja. Por 2 processos podemos alcançar essa interpretação da Igreja. O primeiro é consultar os padres que, desde os primórdios da Igreja, floresceram em cada século e são os melhores abonadores da doutrina eclesiástica. Então está firmado numa tradição, né? Ora, eles são absolutamente unânimes em ensinar com a maior clareza a verdade deste dogma. Mas, como custaria muito esforço e trabalho alegar aqui o testemunho de cada um deles, será bastante referir, ou melhor, apontar alguns testemunhos que permitam ajuizar os demais sem maior dificuldade. Aí vem através dos santos padres. Seja, pois, Santo Ambrósio o primeiro a fazer seu depoimento de fé. No seu livro sobre os catecúmenos, afirmou que neste sacramento recebemos o verdadeiro corpo de Cristo, assim como foi verdadeiramente tomado da Virgem.
e que esta verdade deve ser aceita com absoluta adesão da fé. Os pastores protestantes falam que na época de Santo Ambrósio era a igreja verdadeira primitiva, né? Então eles tinham que ler aqui. E no outro lugar ensina que antes da consagração há pão sobre o altar, mas que depois da consagração está ali a carne de Cristo. É porque eles não leem isso então na patrística, porque eles estudam patrística na teologia deles, né? Então eles pulam essas linhas também, além de pular da Bíblia, né? Venha como segunda testemunha São João Crisóstomo, cuja doutrina não é de menos força e autoridade. Em muitas passagens de suas obras, professa ele e ensina a verdade deste dogma, mas de modo mais pronunciado na 60ª homilia sobre aqueles que comungam indignamente, bem como nas homilias 44ª e 45ª sobre o Evangelho de São João. Ele diz: obedeçamos a Deus, diz ele, e não façamos objeção, ainda quando parece propor-nos coisas contrárias às nossas ideias e à nossa visão. Porque a sua palavra é infalível e nossos sentidos facilmente se enganam. Olha aí a ênfase, né? O sentido. O sentido que tem. Com tais passagens, concorda plenamente o que Santo Agostinho, como rijo defensor da fé, sempre ensinava, mormente na explicação do título do Salmo 33º. Diz ele: impossível é ao homem carregar-se a si mesmo nas próprias mãos. Isso podia aplicar-se somente a Cristo, pois que se trazia a si nas próprias mãos quando entregou seu corpo com as palavras: isto é o meu corpo. Só ele que consegue, né? Ele é o único que se salva da areia movediça se puxando pelo cabelo, né? Como diz aquele ditado, que é impossível fazer isso, né? Mas Cristo é o único que, aplicando a analogia, se salva. De parelhas com São Justino e Santo Irineu, São Cirilo afirma no 4º livro sobre o Evangelho de São João a existência da carne de Cristo neste sacramento, e usa de termos tão declarados que não é possível dar-lhes uma interpretação errônea e tendenciosa. Caso queiram outros ditos dos santos padres, os pastores poderão sem mais acrescentar São Dionísio, Santo Hilário, São Jerônimo, São João Damasceno e muitos outros que não nos é possível enumerar. Suas autorizadas opiniões sobre este dogma foram cuidadosamente coligidas graças aos esforços de autores doutos e piedosos, que assim nolas tornaram fáceis de consultar em qualquer oportunidade. Então está selado, né? A tradição está assinando embaixo aqui, ó. E as definições dos concílios? Aí coroa de vez, porque o concílio é a reunião mais solene da igreja, né? Para definir alguma doutrina. Então, ó, o segundo processo para conhecermos o sentir da igreja, o sentire cum ecclesia, em matéria de fé, consiste na condenação que ela fulmina contra as doutrinas e opiniões contrárias. Então, não é diga-me com quem tu andas, direi quem tu és, é diga-me o que você combate, direi quem tu és. Quer conhecer a Igreja Católica? Vê o que ela condenou. Ela é o oposto do que ela condenou. Então, todas as heresias vão falar mais, talvez sejam mais eficazes para a gente entender, né, a essência da Igreja do que estudá-la positivamente, né? Igual São Tomás, é melhor você entender o que Deus não é do que ficar tentando bater cabeça e achar a essência de Deus. Você nunca vai chegar. Você vai melhor eliminatória, né? Igual vestibular. A técnica de acertar a questão objetiva é por eliminatória, né? Então segue a risca. E é por causa da heresia que a doutrina desenvolve também, né? Se não fosse a condenação, a gente não saberia o que é heresia também, né? Ora, é um fato histórico que a fé na presença real do corpo de Cristo, na Eucaristia, estava de tal sorte disseminada e arraigada na Igreja Universal e gozava de tanta aceitação entre todos os fiéis que, atrevendo-se Berengário, há 500 anos atrás, a negá-la e atribuir-lhe apenas o caráter de simples emblema, olha só, o concílio de Vercelli, convocado por Leão IX, logo o condenou por consenso unânime dos padres e fulminou sua heresia com a pena de excomunhão. Olha só, seriedade do negócio. Quando ele mais tarde recaiu na loucura da mesma impiedade, foi novamente condenado por 3 outros concílios. Nossa Senhora! Por um em Tours e por 2 em Roma, sendo o primeiro destes convocado pelo Papa Nicolau II e o segundo concílio pelo Papa Gregório VII. Esta mesma doutrina foi mais tarde confirmada por Inocêncio III no Concílio Ecumênico de Latrão. Depois, os concílios de Florença e de Trento declararam e definiram mais explicitamente o sentido desta verdade revelada. Então, não tem como discutir isso aqui, né? O negócio foi, assim, absolutamente inequívoco. Nenhuma alusão fazemos aqui a pessoas que, obcecadas por opiniões errôneas, nada aborrecem tanto como a luz da verdade. Mas, se os padres explicarem bem estas verdades, poderão confortar os fracos
e encher de suma e cordial alegria os espíritos piedosos, tanto mais que, para os fiéis, a verdade deste dogma deve estar implicitamente incluída na profissão dos outros artigos da fé. Crendo, portanto, e professando o supremo poder de Deus sobre todas as coisas, força-lhes crerem também que a Deus não falta poder para realizar este sumo prodígio que, extasiados, adoramos no sacramento da Eucaristia. E crendo também a Santa Igreja Católica, necessariamente devem acreditar que as verdades relativas a este sacramento são conformes à explicação que acabamos de dar. Aí vem a sublimidade dessa presença. Sem dúvida alguma, quando os fiéis se põem a considerar a singular grandeza deste incomparável sacramento, não há o que lhes possa contribuir para maior gozo e proveito espiritual. O catecismo sempre volta à questão de meditação, né? Ele sempre fala que a gente vai conseguir maior graça, maior fruto se a gente meditar essas coisas. Não estudar, né? Mas meditar mesmo, digerir, degustar com a alma, né? Em primeiro lugar, reconhecerão como é sublime a perfeição. Ruminar, né? Ruminar. O São Vítor, né, que fala. É sublime a perfeição da nova aliança, a qual foi dado possuir na realidade um mistério que na época da lei mosaica era apenas insinuado por sinais e figuras. Por isso, São Dionísio teve a inspiração de dizer que a nossa igreja fica de permeio entre a sinagoga e a Jerusalém celestial, razão porque também participa da grandeza de ambas. Legal, né? De fato, os fiéis jamais poderão admirar bastante a perfeição da Santa Igreja e a sublimidade de sua glória. Ao que parece, entre ela e a bem-aventurança celestial, medeia apenas a distância de um só grau. Então, a igreja já é o céu na terra. Por isso, acho que é Santa Teresinha que fala, né? Passarei o meu... Como é que é? O meu céu? Passarei o meu céu na terra fazendo bem. Eu não lembro. Mas dá a entender que é isso. Vivendo o que a igreja prega, você já vai começar o céu aqui, né? Então, quando a gente morrer, a gente já vai para um lugar que a gente já estava vivendo aqui. Então, quem vai para o inferno já está no inferno aqui. Porque quem faz as obras do demônio já é dele. Quem faz a virtude, que faz o que a graça manda, quem obedece, o anjo da guarda obedece os influxos da graça, já está indo para o céu. Tanto que a santidade, né? Isso, a santidade já é o quê? Já é você estar no céu em potência. Você já está no céu. Porque quando São Francisco... com Deus e tal, né? Já é amigo de Deus. No São Bento chamava o amigo de Deus, né? O amigo de Deus está ali, São Bento, né? Porque rezava muito, fazia as coisas para Deus. Então, quando ele morreu, o que ele fez? Ele simplesmente passou da sala de estar, de espera, para entrar no consultório. Mas ele já estava lá dentro, ele já estava para entrar. É uma questão de processo, é o próximo passo. Não é uma questão, será que ele vai? Não, mas se ele estiver em estado de graça, não é será que ele vai. Se estiver em estado de graça, você já é amigo de Deus, Deus já vai convidar. Então, aqui, meditar isso aqui é a gente se colocar na caminhada para tentar já entrar no, como é que fala? Entrar no clima de Deus, né? Vamos ficar no clima de Deus para, se vier o pecado, eu show para lá e a sese, né? Pois o que temos de comum com os bem-aventurados é o possuirmos nós e eles a presença de Cristo como Deus e como homem. Presença. Todavia, o único grau que nos separa é gozar em ele sua presença na visão beatífica, ao passo que nós, com fé firme e inabalável, veneramos sua presença venerada, contudo, a nossa vista corporal, vedada, contudo, a nossa vista corporal, porque se encobre debaixo do admirável véu dos sagrados mistérios. Olha só, que nos separa dos santos, né? É a gente crer no que a gente vai ver, e eles estão vendo o que a gente crê. Então, a única diferença, quando você tem a fé, você já é feliz, porque você já crê nele e você já tenta fazer felizes, por isso que ele falou, feliz aquele que creu sem ter visto, porque ele já está na visão beatífica em potência, porque ele já está vendo Deus, que Hebreus 11 fala, fé é a certeza das coisas que se esperam, a definição da Escritura. Então, se é uma certeza do que eu espero, então eu já tenho certeza de tudo que Deus falou, eu só estou esperando aquilo ali tirar o véu, eu já sei que está lá. Eu não vou ficar, nossa, na hora que eu morrer, era assim que ia ser o céu. Não, os santos, na hora que tira o véu, ai, Senhor, só vai para o abraço. Porque já estava vendo, já via Deus na fé. Já está ali, já é para ele, para Deus, já é amizade, é intimidade. É diferente de uma pessoa... Agora, quem vai para o inferno é outra coisa. Esse aí que está cego, não está vendo nada. Na hora que morrer e tirar o véu, aí vem o susto, o desespero, o pavor, o ranger de dentes. Esse vai assustar. O santo não vai assustar. O santo não vai ter novidade para ele assim, nossa, olha, eu não sabia. Não, porque quando você está na graça, você já está com Deus.
Mas Quer dizer que é o Deus diferente? O Deus não do... vai ter a visão beatífica, tipo, de conhecer tudo mesmo do mundo? É uma questão. Tipo assim, é a diferença de você sair do esboço para a obra final. Saber todos os atos de providência, onde histórias, motivos, não é isso que a gente vai ver. É você ter plenitude daquilo que você já tem uma parcela, né? Você já sabe que é, tipo assim, ó, de onde veio esse, eu sei onde tem muito mais, de onde veio isso. Então você prova o gosto, né? Provai e vede quão suave é o Senhor. Ele mesmo fala, ó, provai e vede. Então ele pede para você provar dele, para você saborear Deus no sentido análogo, né? Então você vai lá e saboreia. Você vê o que é a caridade, você vê o que é rezar, o que é ter a confiança em Deus. Aí você reza com Davi os Salmos e fala, olha, só tu és o meu refúgio. Você vê a peste, vem Covid, vem câncer, vem leucemia, pode vir o que for. Pode vir terrorista, pode vir Terceira Guerra Mundial, mas a minha fortaleza é o Senhor. Não interessa isso aí. Para mim, não. Tanto faz. O que Deus deixar acontecer, aconteceu. Porque para mim é Ele que define essas coisas. Então você simplesmente... Ele é o meu amparo. Então se acontecer qualquer coisa, está debaixo da lei dele. Agora, maldito é o homem que confia no homem. Esse aí lascou pro lado dele. Porque ele está achando que é no tanque de guerra que vem a força. Ele está achando que é na lei, é na Constituição, é só na polícia, é só na ciência, é na política. Ele acha que é isso aí que garante a trava de segurança da ordem, da paz e de tudo mais. Esse está lascado. Porque isso aí não é nada. Essas coisas são aparência, né? São Paulo fala, por enquanto a gente vê de modo confuso como no espelho. Então tá tudo assim, tudo é confuso, tudo tá numa areia movediça. Se não tá apegado em Deus, que é a verdadeira rocha, o resto não vale nada. Então as pessoas estão perdendo a fé por aí. A Santa Teresa de Ávila, ela veio de um êxtase e ela falou, veio repetindo várias vezes. O céu é tudo aquilo que diz o catecismo, é tudo aquilo que diz o catecismo. Então, tudo que está dizendo aí, ela viu no céu. Então, é o catecismo. E não só ela, né? Todos os santos tiveram revelações místicas, eles falaram, ó, pode acreditar na doutrina da igreja. É daquele jeito. São João Bosco, você pega São João da Cruz, pega São Bento, né? Padre Pio de Petreutina, todos eles, é tudo bate. Quando pega a visão do inferno, a visão do purgatório, a visão do paraíso, é todas as analogias iguais. E santos de épocas totalmente diferentes, que você não pode falar, esse aqui leu aquilo lá, influenciou o psicológico dele, ficou no inconsciente. Nada a ver. Você pega Santo Inácio de Loyola na Espanha, você vai lá para França, você vem aqui pro Brasil, você pega os místicos, parece que eles fizeram um complô, assim, ó, fala para todo mundo que o céu é assim, dá a impressão que é isso, mas a gente vê que não tem como eles terem contato, então só tem na fé a gente já fica feliz, né? Nossa, como é bom estar dentro desse rebanho, né? Então ele fala, ó, além do mais, é neste sacramento que os fiéis experimentam a suprema caridade de Cristo nosso Salvador. Sob todos os pontos de vista, convinha a sua bondade não apartar de nós em tempo algum a natureza que de nós havia assumido, mas antes querer ficar conosco na medida do possível, para que em todos os tempos fosse plena realidade aquela palavra da Escritura. Minhas delícias é estar com os filhos dos homens. Aí vem a presença de Cristo total, né? Que não é parcial. Você não pode dizer que tem um pedacinho de Cristo na Eucaristia aqui e outro pedacinho lá com a Virgem Maria no céu. Não tem dessa, né? Nesta altura, os padres têm que explicar que neste sacramento se contém não só o verdadeiro corpo de Cristo e tudo o que constitui realmente o corpo humano, como os ossos, os músculos, mas também o Cristo todo inteiro. Devem dizer que Cristo é um nome que designa o homem-deus, isto é, uma única pessoa, e no qual se ligam as naturezas divina e humana. Então ali ele é uma confluência, né, das duas naturezas. Sendo assim, devemos crer que tudo está encerrado no sacramento da Eucaristia, ou seja, ambas as substâncias e o que se deriva das duas substâncias, isto é, a divindade e toda a natureza humana, que consta da alma do corpo, com todas as suas partes, e até o sangue. Com efeito, já que no céu a humanidade completa de Cristo está unida à divindade numa só pessoa, hipóstase, como a gente viu lá atrás, hipóstase, grave erro seria supor que o corpo, em sua presença sacramental, estivesse separado da mesma divindade. Então não tem... É ele lá, ó, em carne viva, está ali. Aí que está a seriedade da missa, o negócio está aí, ó. Por isso que não pode mexer na liturgia para diminuir o mistério, né? Ó, no entanto, devem os pastores levar em conta que todos estes elementos não estão contidos no sacramento pela mesma razão e maneira. Então, em virtude do sacramento,
De alguns dizemos estarem presentes no sacramento, pela virtude própria das palavras consecratórias. Como essas palavras produzem o que significam, como a gente viu na quinta retrasada, dizem os teólogos que no sacramento se contém, em virtude do próprio sacramento, o que exprimem as palavras da forma. Então é o que a gente viu na última leitura, que o batismo você tem que falar para acontecer. Sem aquela fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito, não acontece batismo. O matrimônio, se o noivo não disser para a noiva, olhando nos olhos dela, diante de testemunho, diante da igreja, do padre, falar, ó, eu te recebo por esposa, te prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, se não disser verbalmente, textualmente, não acontece o sacramento, o sétimo sacramento, ele não acontece. E aí que tá, só que tem uma coisa, acontece o sacramento pelas palavras, né? Então o noivo se transforma em esposo e a noiva em esposa. Mas aqui na Eucaristia, quando o padre diz, isto é o meu corpo, é diferente. Porque além das palavras dizerem, realmente vira o corpo. Então ali não é um sacramento apenas que leva você até Cristo. É o Cristo. Ele é um sacramento e é Deus. É o único sacramento que se confunde com o próprio Deus. Porque você vê o batismo não é Cristo. Mas ele também produz o que significa. O batismo você diz que é o quê? É apenas uma porta de entrada no rebanho. O que é o matrimônio? É uma via de santificação, para você dar santos para o céu, a família, procriação, etc. Mas não é o Cristo. Você vai ser a imagem de Cristo. O esposo vai ser o Cristo para a esposa vai ser a igreja para o esposo. Então vai ser tipo analogia. Mas agora, a Eucaristia não é analogia de Cristo. Ela é Cristo. Olha a diferença. Olha o peso disso. O padre fala todos os dias para consagrar o pão no corpo de Cristo. E o batismo só fala uma vez. A gente viu isso aí também, né? O batismo você fala uma vez. Então, se você fizer 2 vezes, você está profanando. Você não pode chegar, eu vou batizar amanhã de novo. Depois, no próximo domingo, eu vou batizar de novo. Porque tem que batizar. Não pode. Agora, a Eucaristia não. Quanto mais fizer, mais você dá glória a Deus. E é um sacramento que... É um sacramento que se repete, então. Que se repete e é o próprio Deus. Olha a diferença em peso, né? O peso da Eucaristia. Então, ela vem... Por isso que é chamado de Santíssimo Sacramento. Santíssimo Sacramento. No próprio começo fala, porque ele não contém graças, ele contém a graça. A graça, o autor da graça, né? O autor da graça, o criador da graça. Sim, né? A isso causa que primeira e final da graça. Não, a causa primeira, final, material e tudo. Toda a causa da graça. Todos os ângulos, né? Aí vem, imagina só quando você comunga indignamente. Uma coisa é ser batizado com negligência. Malemar, foi batizado, mas não recebeu todas as graças porque não foi batizado com aquela vontade. Tinha uma vontadezinha, né? Minha mãe, vou batizar. Agora, outra coisa é você comungar negligentemente. É diferente o peso. Ali tem muito mais pecado. Tanta gente que faz isso, né? Tem uma moça que se juntou, vai casar, juntou com meu sobrinho. Entrou na fila da comunhão. Entrou lá, comungou igual receber. Mora junto, tá lá, né? Aí, como casado e não é casado, entrou na fila da comunhão. O padre não fala nada. Se a gente tivesse tem vontade de comungar o corpo de Cristo, tão bonito, o padre comungou, vai entrar na fila e recebe. Então, ó, em virtude do sacramento, como essas palavras produzem o que significam, dizem os teólogos que no sacramento se contém, em virtude do próprio sacramento, o que exprimem as palavras da forma. Então, ó, se acontecesse ficar algum elemento inteiramente separado dos outros, afirmam também os teólogos que no sacramento se conteria apenas o que está expresso pela forma, com exclusão dos elementos restantes. E não é o que acontece, né? Então, ó, ou por concomitância. Outros elementos, porém, estão contidos no sacramento, por se ligarem às coisas expressas pela forma. Na consagração do pão, por exemplo, a forma empregada significa o corpo de nosso Senhor, porque se diz, isto é o meu corpo. Assim, pois, em virtude do sacramento, se torna presente na Eucaristia o próprio corpo de Cristo, nosso Senhor. Ora, estando unidos ao corpo, o sangue, a alma e a divindade, todos esses elementos estão também contidos no sacramento, não em virtude das palavras consecratórias, mas por estarem realmente unidos ao corpo. Então vem tudo junto. Ele não precisa dizer, isto é o meu corpo, a fibra nervosa, a gordura, a pele da primeira camada, a pele da, o DNA, a medula, não precisa. Na hora que ele fala, isto é meu corpo, vem a alma, porque o corpo tem que ter a alma para ser corpo do ser humano, né? Tem que ter em tudo. É questão da nível apostática, né? Como ele fala, pela virtude é só o corpo, mas o corpo está unido à alma, ao sangue e à divindade. Não tem como separar, não acerta todo inteiro no céu. Não é uma metonímia, né? Se não me engano, é o Padre Leão Pedro falando isso para filhos de adultos. Se algum apóstolo fizesse uma missa na Sexta-feira Santa, que só estava o corpo dele,
que o corpo estava separado da alma, que se ele fizesse isso ao meu corpo, aí sim, estaria somente o corpo, acho que sem o sangue, tinha perdido o sangue, sem a alma, o corpo é divindade somente, para eles na Eucaristia, né? Pra gente ter uma noção, porque o que importa é a união hipostática. Né? A gente está como diz o Ratzinger, a gente está vivendo um sábado santo prolongado. Essa analogia foi certeira que ele viu do mundo moderno. Um sábado santo Prolongado a gente está. Mas por que daí? Ele disse que porque o mundo está como se Deus tivesse morrido. O mundo está ele disse que a percepção do século XX para cá é que a gente age, como é que é? Se Deus quem non existe, como é que é? Et se Deus não daretur. Acho que ele usou um termo assim, como se Deus não estivesse aqui. Então é como se o mundo sabe que Deus existe, mas sabe que ele morreu. Então, porque no sábado santo o povo batia no peito, os discípulos de Emaús, todo mundo ali, ele morreu, era um bom homem, era um profeta, era um santo, era de autoridade, é tudo no pretérito, né? Nada assim de esperança de que ele volte. E a gente está nessa segundo Ratzinger, a gente está vivendo esse sábado aí ainda. O mundo está, depois que Nietzsche falou Deus está morto, então o mundo entrou num estado sabático. Então a gente vive assim, tanto faz ter missa como não ter, tanto faz missa nova como não ter, tanto faz sacramento, batiza se quiser, tudo virou uma questão de, Deus está morto mesmo, não importa. Então ele está morto para o próprio psicológico do homem moderno. A gente vê isso na atitude, né? O Estado, como é que está o Estado, a política está totalmente divorciada, assim, não interessa qualquer política aí. Prefeito entrando na beira do escritório. Prefeito legislando no lugar do bispo, o bispo dando autoridade para os prefeitos. Vixe, tá feio, muito feio. Então ele fala assim, em linguagem teológica se diz que eles estão no sacramento, por concomitância. Torna-se, pois, evidente ser esta a razão por que Cristo se acha totalmente presente no sacramento. Quando duas coisas realmente se unem entre si, força é que esteja uma onde se encontra também a outra. Segue-se, portanto, que a presença de Cristo é total, quer na espécie de pão, quer na espécie de vinho. E de tal maneira que nos acidentes do pão não se acha realmente presente só o corpo, mas também o sangue e Cristo todo. Bem como na espécie de vinho, está verdadeiramente presente não só o sangue, mas também o corpo e Cristo todo inteiro. Daí vem essa ideia, a contradição, né? De ficar querendo comungar sobre as duas espécies, porque parece que é mais completo. Que essa ideia que se instaurou hoje em dia, né? O padre vai lá dar comunhão com o cálice junto, porque ele tem que embeber, fazer intinção para poder dar comunhão. Daí, por que tem que fazer isso? Por que essa ênfase? Que necessidade? Na verdade, os orientais até hoje, a tradição deles, a igreja prova, os sítios unidos à igreja, mesmo fora também, que vem algo apostólico, eles comungam sobre duas espécies. E a igreja romana, até o século IX, eu acho, também comungava sobre duas espécies. Mas depois também, por causa desse pensamento de começarem a pensar que era complementar, a igreja falou, não, uma só espécie basta. Também a questão do vinho, pelo próprio higiene, porque é muito mais fácil de profanar, cai, né, o vinho. Ixi, aí se passou a usar somente a comunhão sobre uma espécie. É que não tem corpo sem sangue, né? Está dando a Eucaristia, está com sangue também. Tá ali. Né? E porque também antigamente era o pão fermentado, ele absorvia mais o vinho, não tinha tanta profanação. Depois que os católicos, né, nós romanos, começamos a usar o pão asmo, aí é muito mais fácil de pingar vinho, né? Porque não obedece, que é o próprio sangue ele é de lisinha, Cristo, né? que é o próprio sangue de Cristo. O que será que ele vai falar aqui? Porque, corolário, a consagração de duas espécies. Vamos ver isso aí. Apesar desse fato, a que os fiéis devem atribuir uma certeza absoluta, era muito legítimo se estabelecesse o preceito de fazerem-se duas consagrações separadas. Em primeiro lugar, para realçar melhor a paixão de Nosso Senhor, na qual o sangue se separou do corpo. Por esse motivo, na consagração, nos referimos ao sangue que foi derramado. Depois, como se destinava à nutrição de nossa alma, era absolutamente razoável que o sacramento fosse instituído à maneira de comida e bebida, que constituem, na opinião geral, os componentes da boa alimentação para o organismo. Aí vem a presença de Cristo em cada partícula das espécies. Na explicação, porém, cumpre não omitir que Cristo está todo presente não só em cada uma das espécies, mas também em cada parcela de ambas as espécies. Assim escreveu Santo Agostinho em suas obras. Cada qual recebe Cristo Nosso Senhor, e em cada porção está ele todo presente. Não fica menor quando repartido a cada um individualmente e dá-se todo a cada um dos comungantes. Não tem como separar. Além disso, podemos facilmente comprovar a mesma verdade através dos textos evangélicos. Não é também de supor que Nosso Senhor consagrasse com
com forma própria cada pedaço de pão, mas que pela mesma forma consagrou ao mesmo tempo todo o pão suficiente para a celebração dos sagrados mistérios e para a distribuição dos apóstolos. Quanto ao cálice, não padece dúvida que assim procedeu, porque ele mesmo disse: tomai e reparti entre vós. As explicações dadas até agora destinam-se aos padres, para que possam demonstrar como no sacramento da Eucaristia se contém o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Ele falou aqui no começo, né, que essa parte aqui é mais para a igreja sacerdotal, a parte sacerdotal da igreja, né, que não era tanto para a gente, mas que era bom a gente saber para ter mais, comungar com mais dignidade ainda, né. E aqui, tem quanto tempo ainda? Tem hora aqui, né? 9:04. Mais uns 5 minutinhos? Pode ser. Aqui, ó. A cessação da substância do pão e do vinho. Cessação, com C, né? E 2 S. Agora devem os padres tratar do segundo ponto já mencionado, ensinando que após a consagração não permanecem as substâncias do pão e do vinho. Pode este mistério provocar justamente a mais forte admiração, mas é uma consequência necessária da doutrina que acabamos de demonstrar. Então, na verdade, se depois da consagração o verdadeiro corpo de Cristo está presente debaixo das espécies do pão e do vinho, uma vez que antes ali não estava, era necessário que isso se efetuasse, ou por mudança de lugar, ou por criação, ou pela conversão de outra coisa nesse mesmo corpo. Aí vem uma consequência da presença real. Ora, é certo que não podia o corpo de Cristo estar presente no sacramento por mudança de um lugar para o outro. Nesse caso, viria a deixar as mansões celestiais, pois nada se move sem abandonar o lugar de onde parte o movimento. Mais absurdo seria admitir-se uma nova criação do corpo de Cristo, de sorte que tal hipótese nem pode ser levada em consideração. Resta, portanto, uma única possibilidade. O corpo de Nosso Senhor está presente no sacramento, porque o pão se converte no próprio corpo de Cristo. Como consequência, devemos admitir que não remanesce coisa alguma da substância do pão. Então, a respectiva doutrina da Igreja, o que ela falou sobre isso? Foi esta a razão que levou os padres e teólogos da antiguidade a confirmarem abertamente a verdade deste dogma pelos decretos do Concílio Ecumênico de Latrão e do Concílio de Florença. Mais explícita, porém, a definição do Concílio de Trento, tridentino, que diz: seja anátema quem disser que no sacrossanto sacramento da Eucaristia remanesce a substância do pão e do vinho, juntamente com o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para competir, né? A substância não fica. Ela vai, desaparece, né? Acho que aqui tá bom, né? Pode ser. Bom, a gente fechar aqui e rezar para terminar, né? Eucaristia. É denso o negócio aqui. Foi a crisma ou foi a crisma? Já foi, né? Crisma. Crisma já foi. Agora, depois da Eucaristia, acho que vai entrar os... Depois da Eucaristia vem ainda, falta o... Sacramento da confissão, né? Logo depois, pelo que eu vi. Tem a penitência, tem... Extrema-unção já foi, não, né? Não, matrimônio também. Tem esses sacramentos, aí depois a gente vai entrar nos... A oração, né? Na oração. Não, o mandamento. O mandamento primeiro. Mandamento. É o decálogo? O decálogo. Aí depois vem a oração. E aí acaba. Aí acaba. Rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, Rogai por nós. São Tomás de Aquino, Rogai por nós. sede da sabedoria, Rogai por nós. estivemos unidos e com a graça de Deus permaneceremos sempre unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria.